Olá, boa noite. O ND de hoje vai falar sobre política. Vice-presidente do PT de São Paulo, ele foi secretário de Transportes de São Paulo e criador do bilhete único. O nosso bate-papo de hoje é com o pré-candidato ao Senado pelo PT, Gilmar Tato. Boa noite, Gilmar, bem-vindo. Boa noite, Roberto. Vou começar falando um pouquinho sobre o PT. Depois de tanto tempo de uma situação difícil, com seguidas denúncias e o impeachment de Dilma Rousseff, como é que o senhor vê o PT hoje? Olha, primeiro o nosso candidato, o presidente Lula, mesmo encarcerado injustamente, está em primeiro lugar nas pesquisas. O PT, enquanto partido político no Brasil, está com 20%. Em primeiro lugar, para você ter uma ideia, Roberto, está em segundo, o segundo colocado está com 3%. No estado de São Paulo, que é o estado mais difícil, está com 14%. Aqui também, o segundo colocado está com 3%. E na capital, nós já estamos com 20%. E nós estávamos com 16%. Então, mesmo com essa situação toda e com essas injustiças que cometeram com o PT nesse processo todo, nós ainda continuamos como o principal partido no Brasil. Isso pela nossa organização, pela relação que a gente tem com o movimento social e pelo carinho que o povo brasileiro, principalmente o povo mais pobre, e pelo aquilo que o presidente Lula fez quando ficou nos 8 anos e a Dilma ficou naquele período de 6 anos. Então é um reconhecimento do que quando o PT governa, atua para quem mais precisa. Então nós estamos recuperando, nós chegamos no fundo do poço, acho eu, nessas duas últimas eleições, tanto para prefeitos, né, e como para governador. E agora nós temos uma expectativa não só de eleger o próximo presidente da República, que nós achamos que vai ser o Lula, como também alguns governadores e aumentar a nossa bancada de deputado federal como de deputado estadual. Então nós estamos bastante otimistas. Eu estou, por exemplo, como pré-candidato ao Senado, eu estou visitando por semana em torno de 20, 25 cidades. E a gente percebe uma recuperação, uma aceitação maior por parte da população. Eu visito prefeitos, vereadores, assentamentos, sindicatos. Então a gente percebe que há uma recuperação muito forte e as pessoas estão percebendo que cometeram uma grande injustiça, tanto em relação ao que fizeram com a Dilma, tirando, né, destituindo ela do cargo, porque prometeram acabar com a corrupção, foi ao contrário, só aumentou a corrupção. Prometeram o crescimento econômico, o Brasil não voltou o crescimento econômico, voltou o desemprego no Brasil de uma forma assustadora e esse caos político que está o Brasil. Por muito tempo foi se falado em golpe em relação ao impeachment da Dilma. O senhor sustenta isso? Foi um golpe o que aconteceu? Foi um golpe. Foi um golpe parlamentar, quer dizer, juntaram maioria parlamentar, primeiro na Câmara, depois congressual, ocuparam, portanto, o Temer ocupou a presidência da República, aí junto com o Ministério Público e o Judiciário, com a conivência dos dois, e destituíram uma presidente democraticamente eleita. Isso, além de ser um precedente grave para o Brasil, você desvalorizou o voto, isso é perigoso, um precedente grave, e isso teve desdobramento tanto uma crise institucional e hoje, essas visitas que eu faço no interior, vários prefeitos estão sendo destituídos. Os vereadores gostaram da ideia de ficar destituindo prefeitos por os motivos mais fúteis possíveis, tá certo? E você não resolve crise política dessa maneira, tá certo? É muito perigoso. Nunca viveu uma crise política tão intensa, né? É muito perigoso para a democracia, E se você perceber, Roberta, quem liderou esse golpe parlamentar foi o segundo colocado, o Aécio Neves. E o Aécio Neves, que foi o segundo colocado do PSDB, hoje não consegue nem sair na rua, né? E a alegação, veja, a alegação que a Dilma foi destituída foi umas pedaladas fiscais, umas pedaladas que todos fizeram, foi justamente para poder manobras contábeis, manobras essas que todos os governos fazem justamente para garantir investimento na área social, percebe? E o golpe ela foi feito não foi só para tirar a Dilma, para tirar o PT do governo,
tá certo? Foi também para isso, e também para o Lula não voltar, porque sabia da popularidade do Lula, que o Lula poderia voltar. Mas também foi para vender nossas riquezas. Na semana passada acabaram de fazer mais 4 leilões do pré-sal. Assim, venderam de novo a preço de banana o nosso petróleo. Esse preço do combustível, tanto do gás de cozinha como mesmo da gasolina e também do diesel, que aumenta toda semana, todos os dias praticamente, essa greve dos caminhoneiros, é porque esse preço é em dólar. Quer dizer, o Brasil hoje, ele exporta o petróleo cru e importa o petróleo refinado já, tá certo? E tudo em dólar. Quando nós deveríamos produzir, fazer o refino deste petróleo aqui no Brasil, gerando empregos aqui no Brasil. Na época do Lula, Roberta, nós tínhamos aqui o chamado conteúdo nacional. 70% do que era produzido aqui, que era fabricado do ponto de vista tanto de navios como plataformas, grandes produções nossas, 70% era de conteúdo nacional, que era justamente para nós gerarmos empregos no Brasil, para nós desenvolvermos a nossa ciência, a tecnologia, e esse governo acabou. Por isso que também nós temos muitos desempregos aqui, você percebe? Então, é um governo que destruiu a nossa indústria, acabou com o nosso emprego, deixou de investir na ciência, tecnologia e inovação e está vendendo nossa riqueza. Então, hoje se fala exatamente nisso, né? Na questão da privatização da Petrobras. Se cogita isso, né? Privatização da Petrobras, da Eletrobras, enfim. Como é que o senhor vê essa questão? Está fazendo, eles estão fazendo e com muita pressa. Porque eles, assim, o que está acontecendo? O mercado internacional, esses correntistas, eles já trabalham com a hipótese que essa política pode não continuar a partir do ano que vem. Então eles estão acelerando. Tanto é que já tem um outro lote marcado para fazer um outro leilão marcado para setembro, mais 4 lotes, tá certo? Então eles estão acelerando. A própria Embraer, que já era privatizada, eles já estão fazendo convênios para pegar justamente o cérebro da Embraer, que uma parte é militar. Eles já estão pegando esta parte. Outra coisa, fizeram um convênio com a base de Alcântara, que nem na época dos militares eles conseguiram conseguir. Porque o que tem de importante de Alcântara? Alcântara, pelo espaço que tem no Brasil, na linha do Equador, consegue economizar 35% de combustível para lançamento de foguetes. E os americanos conseguiram entrar em Alcântara. Na Amazônia conseguiram fazer convênio com, entre aspas, cientistas americanos. Estão loteando o Brasil. Estão loteando o Brasil. Né? Se fala já em fazer concessão ou vender o nosso aquífero Guarani, que é a nossa maior reserva de água doce no mundo, que pega aqui de São Paulo, vai até Paraguai, Uruguai, quer dizer, toda essa extensão. Então, antigamente o pessoal falava, não, isso não existia, isso não existe, é conversa fiada, tá certo? E agora a gente percebe que isso é verdadeiro, exatamente por isso que deram o golpe, e não foi só para tirar o PT e a Dilma, foi para vender o Brasil. No próximo bloco a gente continua a falar sobre política e privatizações. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com o pré-candidato ao Senado pelo PT, Gilmar Tato. Gilmar, a gente está falando sobre a questão de lotear o Brasil e algumas privatizações. E a Petrobras, nessa novela de corrupção, ela foi uma das protagonistas. Por isso se fala, talvez, da privatização, que isso impediria, de certa forma, a corrupção dela ser usada como um mecanismo de corrupção. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, a gente voltando ao cenário que a gente teve alguns dias atrás, que foi a greve dos caminhoneiros, e se pensando numa Petrobras privatizada, como é que seria essa negociação dos caminhoneiros com o governo? Não, veja, a greve dos caminhoneiros foi justamente em função que foi liberado os preços da Petrobras, que é a política justamente da Shell, da Chevron, que o Pedro Parente estava lá, e depois entrou o Ivan Monteiro e continua a mesma política, de você não ter o controle de preço. Por isso que o gás de cozinha de R$30 foi para R$80. Por isso que o preço do diesel é um preço que aumenta a cada dia. O preço da gasolina é um preço que está quase R$5. Agora, por ela ser uma estatal, o governo federal conseguiu intervir nessas negociações. Se ela fosse completamente privatizada, não. Era pior. Quer dizer, o governo ele pode fazer controle.
A Petrobras, por ser estatal, você pode ter uma política de subsídio nos preços, e você controla isso. É por isso que serve uma empresa estatal. E você tem que usar a empresa pública justamente para ser uma empresa de fomento, para alavancar a economia, para ser o crescimento. Isso vale para a Petrobras, vale para o Banco do Brasil, vale para a Caixa Econômica Federal, vale para o BNDES, mas é assim que todos os países têm empresas estatais para alavancar o crescimento. Tá certo? A Petrobras é uma delas. Eles querem justamente privatizar a Petrobras para que esse dinheiro, para que essa lucratividade, para que esta riqueza não fique no Brasil, fica justamente, principalmente, para as empresas americanas. E eles tentam fazer isso desde o início, desde a época do Getúlio Vargas. Não conseguiram, tentaram com o Juscelino, não conseguiram, tentaram com os militares, não conseguiram, tentaram com o Fernando Henrique, não conseguiram. E agora conseguiram. Eles entraram na Petrobras, estão entrando na Petrobras, tá certo? Eles estão fatiando a Petrobras aos poucos, tá certo? Até privatizar. E esses leilões, pela primeira vez, eles conseguiram explorar petróleo, que a Petrobras conseguia fazer sozinho. Veja, a Petrobras é a única no mundo que tem tecnologia de perfurações de águas profundas. Era alta tecnologia, os engenheiros da Petrobras, que conseguiram, inclusive, descobrir o pré-sal por conta própria. Tanto é que foram abertos, inclusive, para outras empresas, aqui na Bacia de Santos, para conseguir a perfuração. Eles não conseguiram, a Petrobras conseguiu, eles tiveram altos prejuízos. Então, a Petrobras é fantástica do ponto de vista tecnológico. E eles, na época do governo Lula, acusavam a Petrobras de ter prejuízos, só que a Petrobras saiu de um patamar de 6 bilhões, a empresa Petrobras, quando o Lula entrou, e ela começou a valer de 106 bilhões, quer dizer... Então, não é mentira o que estão falando, tá certo? Ela é uma empresa altamente valorizada, tanto é que ela começou a comprar ativos, tanto é que ela começou em altos investimentos naquele período. Então, não é verdade. A Petrobras conseguiu, ela descobriu o pré-sal naquele período e ainda comprou novas empresas e estava construindo novas refinarias. Em termos de tecnologia e poder que ela tem, isso não se discute, Era a quarta empresa do mundo. Agora, e a gestão? Será que foi uma má gestão que aconteceu com ela? Gente, assim, gestão, você muda pessoas, você equaliza, você modifica. Isso não significa que você vende a empresa. Isso não existe, tá certo? Então, se tem problemas, você localiza os problemas. Agora, a Petrobras só teve lucros nesse período, não teve prejuízo. E quando você fala, mesmo quando você fala de ter prejuízo, por que teve prejuízo? Se ela teve um prejuízo, e se esse prejuízo foi porque você segurou o preço do diesel ou do gás de cozinha, então foi um prejuízo justamente para você criar subsídios para não aumentar o gás de cozinha. Então, teve um porquê. Por que você tem que controlar o preço do diesel? O diesel serve para você... onde é usado o diesel? Transporte coletivo, para o ônibus. Se você aumenta o diesel, você pressiona a tarifa, a passagem dos coletivos, do transporte coletivo. Se você aumenta o diesel, é o transporte do caminhão, o transporte de mercadorias, de alimentos. De alimentação. Sobe tudo, né? Exatamente. A gente sentiu agora na greve dos caminhoneiros. Exatamente. Né? É difícil, a gasolina é o transporte individual. Então, você fala gasolina, as pessoas reclamam e com razão, mas não força tanto do ponto de vista inflacionário. Não pesa tanto no dia a dia do consumidor, tá certo? Então, por isso que você tem que ter controle. Então, depende muito o porquê que acontecem essas coisas. Às vezes, é uma empresa que ela tem que também pensar no Brasil. É uma empresa brasileira. Então, por isso que não pode ser privatizada também. O senhor é contra qualquer tipo de privatização? Não, assim, de setores estratégicos não tem por que você privatizar, tá certo? Se uma empresa que não tem sentido nenhum do ponto de vista estratégico do desenvolvimento do Brasil, também privatiza. Não sou também tão radical assim. Vamos falar um pouquinho sobre Previdência? Vamos lá. O senhor é contra a reforma da Previdência, correto? Sou contra porque não tem sentido. Mas o senhor é contra a reforma da Previdência no caso dela existir ou como ela está sendo apresentada pelo governo federal? Não tem sentido. Essa pauta não tem sentido. Falar de reforma da Previdência é para prejudicar os trabalhadores e as trabalhadoras e prejudicar hoje os aposentados. Veja, Roberta, a Previdência é a maior distribuição de renda no Brasil é a Previdência Social. Não é nem o Bolsa Família, é a Previdência Social.
Hoje no Brasil o que sustenta os municípios, o que sustenta o comércio, o que alavanca a economia nos pequenos municípios principalmente é a Previdência Social. Primeira coisa. O que dá, inclusive, para as famílias, a maior parte das famílias, inclusive, o que dá dignidade para o idoso e para a idosa, para a terceira idade, é o fato de ter aposentadoria. Então, isso do ponto de vista do tecido social é fantástico. E tem gente que quer acabar com isso. Não, é um absurdo. Essa é a primeira coisa. Segundo, quando foi feita a reforma agora da CLT, quando você fala, o que é essa reforma? Você permite que a pessoa que está na CLT, que é a pessoa física, portanto, se você tem um emprego, você trabalha apenas num local, pela legislação trabalhista, você tem que ser pessoa física, porque você trabalha só num local. O que eles fizeram? Eles mudaram. Você pode ser pessoa jurídica. Quando você faz isso, você deixa de pagar o INSS, portanto, a Previdência deixa de arrecadar, e você precariza o mundo do trabalho, porque você deixa de receber fundo de garantia, portanto, o fundo de garantia serve também para a construção de casas populares, você deixa de receber 13º, você deixa de receber férias proporcionais, você percebe? Você começa, aí você fala, não, mas isso é para quem, só faz isso para quem tem altos salários. Mentira, você começa a fazer isso para todo mundo, você percebeu? Inclusive quem tem um pequeno salário. Quem acaba perdendo é o trabalhador também, Todo mundo. É o que está acontecendo. Você está precarizando o mundo do trabalho. Então, e a Previdência sai prejudicada também em relação a isso. Então, a pauta, por isso que nós temos que ter uma outra pauta no Brasil. Qual é? Geração de empregos, volta de desenvolvimento, volta de crescimento. E usar as empresas públicas, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, para alavancar a economia. Então, a pauta não pode ser Previdência. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre política. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com o pré-candidato ao Senado pelo PT, Gilmar Tato. Vai falar um pouquinho agora sobre os seus projetos. O senhor é pré-candidato ao Senado, né? O que tem aí na sua mente? O que a gente pode esperar caso o senhor seja eleito? Primeiro, esse ano renovam 2/3 dos senadores, né? E o pessoal acha que eu estou disputando com o Eduardo Suplicy, que é vereador de São Paulo e já foi senador. Na verdade, não há disputa entre mim e ele, porque o povo pode votar em 2, né? Esse ano, então, o PT vai indicar eu e o Suplicy. Eu já fui deputado estadual, já fui deputado federal 2 vezes, fui presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico do Comércio, líder da bancada federal do PT, você mesmo falou, fui secretário lá em São Paulo. Transporte, de abastecimento das subprefeituras, de governo. Então, eu acho pouca experiência, né? Então, eu acho que o eleitor, tudo que está acontecendo no Brasil, na política, esse desalento, essa crise toda, desemprego, eu acho que o eleitor está querendo esse ano uma coisa de renovação com experiência. Assim, ele está querendo uma renovação, ideias novas, mas também não quer aventura, não quer aquela coisa, aquela ideia, eu não sou político, sabe? Não, ele está querendo alguém que também fala, olha, vai lá e pensa um Brasil diferente. Então, eu acho que eu posso preencher esse perfil, tá certo? Vou te dar um exemplo, Roberta. A questão, nós estávamos falando da CLT. Eu acho que tem que revogar a questão da CLT. É possível um novo Senado, então, revogar a lei Eu trabalhista? acho que é possível, eu acho que é possível. Eu acho que está havendo um verdadeiro terrorismo nas empresas. Quem está empregado, quer dizer, uma verdadeira desregulamentação, uma inquietude em relação do que está acontecendo, de quem está empregado, de medo de perder o emprego e que quem está empregado não tem garantias dos direitos que já garantidos no mundo do trabalho. Então, eu acho que tem que ter essas garantias e eu acho que eu posso ajudar nisso, de a gente rever grande parte do que foi aprovado, o que foi desregulamentado na CLT, tá certo? A outra, aquilo que barrar a questão da reforma da Previdência, tá certo? Não, isso ainda dá tempo, né? Não deixar acontecer a reforma da Previdência, e a Previdência só vai se recuperar para valer se a gente voltar a ter crescimento econômico e ter uma política de desenvolvimento no Brasil e em estado de São Paulo
de geração de empregos, que é isso que vai alavancar a geração de empregos. Esse é o ponto, eu acho, que todo brasileiro busca, né? Essa questão da geração de empregos. A gente está vivendo um momento de crise, Gilmar, que, como você bem colocou, as pessoas elas estão desesperadas para ou segurar o emprego que tem ou para conseguir se recolocar no mercado. É possível a gente pensar nos próximos 2 anos um crescimento em relação a isso? É possível. E aqui no estado de São Paulo, sabe o que está acontecendo? As indústrias, as empresas estão saindo de São Paulo e indo para outros estados. E o governo do PSDB no estado de São Paulo não está fazendo nada, está sendo omisso, não dá importância nenhuma para isso. E eu acho que nós temos que ter governador, o nosso candidato a governador aqui é o Luiz Marinho, que tem uma experiência, vem da área metalúrgica inclusive, né, foi ministro do Lula, e eu acho que os senadores nossos atuais não defendem também o estado de São Paulo em relação para defender o emprego do estado de São Paulo. Nós temos que sentar em volta de uma mesa e defender também os trabalhadores do estado de São Paulo, tá certo? E eu acho que a gente pegar o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, essas empresas públicas, sabe? E falar assim, ó, agora nós vamos investir, vamos sentar, juntar todos os empresários, o setor produtivo no Brasil e vamos voltar a gerar empregos. Eu acho que é possível rapidamente voltar a ter emprego no Brasil. E sabe, eu acho, quem consegue fazer isso para valer é o Lula. Ele que tem essa capacidade. Outros não têm. Ele é o único que tem essa autoridade de chamar todo o setor produtivo. Não banqueiro. Banqueiro não gera emprego. Aliás, nem agência mais eles conseguem emprego em agência mais. Tá Gilmar, existe alguma possibilidade do Lula não entrar nessa disputa eleitoral? Olha, eles estão de toda maneira estão tentando tirar o Lula, né? Condenaram ele de uma maneira assim tão rápida que nunca se viu na história do judiciário. Colocaram ele na cadeia. Estão tentando de todas as maneiras não deixar ele ser candidato, mas o PT tomou a decisão, vai ser candidato, dia 15 de agosto nós vamos registrá-lo e ele vai ser nosso candidato. Até porque o povo não vai perdoar o PT se o PT não registrá-lo. Tanto é que ele está com 30%, 40% nas pesquisas. Então nós já tomamos a decisão que o Lula vai ser o nosso candidato a presidente da República. Ok, Gilmar, muito obrigada pelas suas informações, sucesso na sua empreitada. Obrigado. Notícias em Debate fica por aqui, uma ótima noite para você. Até mais.